of drought, temperatures as high as 126 degrees Fahrenheit, and long time. O rio Eufrates é um dos rios mais importantes do mundo e um elemento crucial na história e na cultura da região do Oriente Médio. Apesar disso, ele está enfrentando uma situação alarmante. Os cientistas estão chocados com a velocidade com que o rio está secando e, além disso, sobre a queda do volume de água e a corrupção associada à secagem do rio Eufrates. O que será que está acontecendo? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje exploraremos o que está acontecendo com o rio Eufrates e as regiões que são abastecidas por ele. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo a esse vídeo. Um recente estudo de satélite do governo alemão da NASA descobriu que a bacia do rio Tigre, Eufrates, está perdendo água subterrânea mais rapidamente do que qualquer outro lugar na Terra, exceto a Índia. O World Resource Institute, o grupo ambiental com sede nos Estados Unidos, classificou o Iraque como uma das nações que sofrerão estresse hídrico extremamente alto até 2040, o que significa que mais de 80% da água disponível para uso agrícola, doméstico e industrial será aproveitada. Na década de 2020, não haverá água durante o verão no Eufrates. Será uma catástrofe ambiental, disse Montas Al-Dabas, professor de recursos hídricos e meio ambiente da Universidade de Bagdá. Por milhares de anos, o destino do Iraque dependeu do Eufrates, e isso ainda é verdade, embora esta simples realidade histórica seja fácil de esquecer após as últimas décadas de despotismo, guerra e terrorismo. Os graves problemas que cada vez mais assolam o Eufrates recebem pouca atenção, como se fossem pequenos aborrecimentos que poderiam ser enfrentados posteriormente, uma vez encerrado o tiroteio. Mas se há uma nova fronteira na ciência política, é a constatação de que os problemas ambientais, particularmente a escassez de água, não só pioram o conflito, mas também podem realmente causá-lo. O Eufrates é a prova A. Na Síria, uma seca devastadora no vale do Eufrates, iniciada em 2006, forçou os agricultores a abandonar seus campos e migrar para os centros urbanos. Muitos observadores acreditam que a migração alimentou a oposição a Bashar al-Assad e desencadeou a guerra civil, no qual quase 500 mil pessoas morreram. Havia muitos homens desempregados, zangados, ajudando a desencadear uma revolução, diz Aaron Wolf, um especialista em gerenciamento de água da Oregon State University, que frequentemente visita o Oriente Médio. Tanto o Iraque como a Síria dependem do Eufrates para grande parte de sua comida, água e indústria. A barragem de Haditha, nas proximidades da fronteira com a Síria, fornece 30% da eletricidade do Iraque. O Eufrates responde por 35% dos recursos hídricos do país. Assim conhecida como a terra entre os dois rios, o Iraque tem acesso abundante à água desde o início da civilização. No entanto, a maior parte do abastecimento de água do Iraque se origina ou passa por países vizinhos. As políticas de água nesses países reduziram o abastecimento de água do Iraque, afetaram a agricultura e aumentaram a poluição da água na maioria das áreas do país. Além disso, o aumento da população iraquiana, a má administração da água pelo governo e as mudanças climáticas também estão afetando o acesso dos iraquianos à água. As tendências atuais não são um bom presságio para a segurança hídrica do Iraque, e a competição resultante pela água pode estar plantando as sementes de uma crise sem precedentes no Iraque. Será esse um indício do fim dos tempos? Má gestão governamental. Apesar da gravidade da situação, a resposta do governo iraquiano à crise da água tem sido modesta devido à sua fraqueza inerente e às opções limitadas disponíveis. Numerosos problemas domésticos desviaram a atenção do governo da formulação de uma estratégia viável para lidar com a escassez de água. O foco do governo iraquiano, em sua maior parte nas últimas décadas, tem sido combater o terrorismo, lidar com milícias fortes aliadas ao Irã e combater a corrupção,
e tem negligenciado outras prioridades. Por exemplo, o Iraque ficou para trás no setor agrícola e o governo não fez o suficiente para modernizar os métodos de irrigação. Finalmente, o governo iraquiano ameaçou internacionalizar a crise da água ao apresentar uma reclamação formal às Nações Unidas, se o Irã continuar a limitar o fluxo de água. No entanto, o governo não seguiu adiante e falhou em formular quaisquer opções alternativas viáveis para lidar com o Irã. Efeitos das mudanças climáticas. O Iraque tem sido um dos países mais atingidos pelas mudanças climáticas, com a temperatura média anual aumentando de 1 a 2 graus Celsius entre 1970 e 2004, levando a secas intensificadas. De acordo com o governo iraquiano, a precipitação média anual tornou-se menos previsível desde a década de 1970 e diminuiu 10% nos últimos 20 anos, nas 3 décadas anteriores. Os estudiosos estimam que até 2050 a precipitação diminuirá em 25% no Iraque, o que intensificará a desertificação e a escassez de água. O aumento da temperatura também provocou um aumento da evaporação, reduzindo ainda mais os níveis de água disponível. O Iraque depende, em muitos casos, da gestão de inundações em áreas agrícolas e construiu várias represas para proteger grandes cidades de inundações, o que torna a água mais suscetível à evaporação. Crescimento populacional. Esta diminuição no abastecimento de água foi agravada por um aumento acentuado da população nas últimas décadas, por sua vez, aumentando a demanda por água. Entre 1970 e 2007, a população do Iraque triplicou, chegando a 30 milhões. No final de 2020, a população do Iraque ultrapassou 40 milhões, de acordo com o Ministério do Planejamento iraquiano. O ministério informou em julho que o crescimento anual da população foi de 2,6%, embora a taxa de crescimento tenha diminuído nos últimos 10 anos. O ministério observou ainda que é alta em comparação com muitos outros países. Ao mesmo tempo, o governo iraquiano subsidiou o preço da água para os clientes iraquianos, levando ao consumo excessivo por cidadãos iraquianos. Os iraquianos consomem 392 litros per capita diariamente, enquanto a média internacional é de 200 litros por per capita. Sem uma reforma na precificação da água, o consumo excessivo e a oferta insuficiente provavelmente continuarão, e a diferença entre a oferta e a demanda aumentará. Deslocamento e conflitos baseados na água. A deterioração da qualidade e o declínio da disponibilidade de água no Iraque já estão tendo efeitos adversos sobre o povo iraquiano. A Organização Internacional para a Migração das Nações Unidas informou em 2019 que 21.314 iraquianos foram deslocados internamente nas províncias do sul e centro do Iraque, devido à falta de água potável. Além disso, o presidente iraquiano Barham Salim alertou que o Iraque pode enfrentar um déficit de 10,8 bilhões de metros cúbicos de água anualmente até 2035 e que 54% das terras aráveis do Iraque estão sob ameaça devido ao aumento da salinização. De fato, o setor agrícola do Iraque enfrentará um duro golpe no futuro devido à diminuição dos níveis de água. Embora a agricultura contribua com menos de 5% do PIB bruto interno, emprega quase 1/3 dos iraquianos que vivem em áreas rurais e dependem da agricultura. Diante dessa pressão, a tensão entre as tribos sobre a água já está aumentando. A falta de água nas províncias do sul, como Maizan e Dikar, e a recorrência de secas já são o principal fator de conflito local. As Nações Unidas relataram em 2013 que incidentes quase diários de confrontos, incluindo confrontos ou discussões verbais, foram registrados em 38 locais apenas em Bagdá, e houve conflitos relacionados à água entre árabes, curdos e turcomanos em Kirkuk. Houve contenção no nível provisório também. Por exemplo, funcionários das províncias de Maizan e Mutana expressaram seu descontentamento nas províncias ao norte, dizendo que estavam consumindo mais do que sua cota de água. Além disso, os iraquianos tentaram alavancar seu controle sobre o abastecimento de água internamente. O governo regional do Kurdistão, que fica no norte e controla grande parte do fluxo de água para outras partes do Iraque,
ameaçou reduzir o abastecimento de água devido a desentendimentos políticos com o governo central de Bagdá em 2016. O KRG também cortou o fluxo de água para as províncias árabes depois que o Irã reduziu o abastecimento de água ao rio Little Zab em 2018. Enfrentando a crise da água. As divisões políticas e a corrupção dos sucessivos governos iraquianos, bem como as divisões sociais no Iraque, contribuíram para a negligência de questões importantes como a água. Assim, infelizmente, o estado de fragilidade do atual governo iraquiano limita sua manobrabilidade para lidar com a insegurança hídrica. Para reverter, ou pelo menos amenizar as atuais tendências negativas, o governo iraquiano precisará não apenas chegar a um acordo com seus vizinhos, muito mais fortes, sobre os direitos da água, mas também se comprometer com um longo processo de importantes mudanças políticas, econômicas e sociais domésticas, incluindo o uso e tarifação da água. Com as eleições parlamentares marcadas para outubro, o novo governo do Iraque está enfrentando muitas outras questões prementes e terá muito trabalho para enfrentar a crise da água. Mas o tempo não estará ao lado nem do governo iraquiano, nem dos principais países do Oriente Médio abastecidos pelo rio Eufrates. Profecia. Desde que a Bíblia revelou em Apocalipse que o rio Eufrates irá secar, muitos pregadores vêm prevendo quando isso ocorreria, criando diversas razões para acreditar que o Apocalipse está realmente se aproximando e, assim, muitos debates surgiram nas redes sociais, em grupos de estudos bíblicos e em igrejas. De acordo com o livro de Apocalipse, um dia, 1/3 da humanidade será aniquilada. Nesse tempo, segundo a profecia do capítulo 9, os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates serão soltos para cumprir sua missão. E assim com a seca do Eufrates, as profecias prevêem que uma guerra será desencadeada na região, levando à batalha do Armagedon, um dos mais significativos episódios descritos pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? O fim dos tempos está próximo? Será que de fato a seca do rio Eufrates está ligado ao Apocalipse ou apenas questões políticas? Conte pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.